Carol, é que esse pessoal todo, quase todos que falaram na matéria, quase todos que estão nesse rolo, vão se encontrar em Lisboa. O climão vai ser bom ali, viu? Pois é, e retaliação tem sido a palavra de ordem, né? O que o Congresso pode fazer? O que tipo de troco pode ser dado numa situação como essa, em caso de retaliação, Vera? Eu acho que esses dois que a Samantha falou são os que estão mais ali ao alcance e que devem acontecer logo no início. Ou seja, talvez derrubar a medida provisória que aumentou o IR para debêntures e para uma série de títulos e tentar colocar alguém da oposição na relatoria da CPMI do INSS. Ontem, lá no Roda Viva, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, voltou a pleitear esse posto, diz que não é séria uma CPMI que não tenha ninguém da oposição nos cargos de comando, que cheira a pizza. Então, vai haver pressão em cima do Hugo Mota, porque a Câmara terá a relatoria, o Senado a presidência, para que esse relator seja não do centrão, mas alguém oposição puro sangue ali. E aí isso pode sim complicar bastante o governo, porque a narrativa está toda pronta para demonizar o governo, demonizar os sindicatos, as associações, etc., né? Agora, Vera, todos os caminhos levam a Alexandre de Moraes, né? Vai relatar mais uma, como se ele já não tivesse nada para fazer. A agenda do Xandão tá tranquila. Vai pegar mais um abacaxi para descascar. Relator geral da União, né? Impressionante. Impressionante. Eu acho que é algo que ele não desejaria nesse momento, mas o que aconteceu? A primeira ação que foi impetrada foi a do PSOL. Ela caiu com o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes habilmente tirou o corpo fora. Pensou, não, aqui não, violão, vou recepcionar toda essa galera. Fora dessa. Vou ser anfitrião de toda essa galera, não tenho como pegar esse pepino para descascar. E aí foi sorteado ali, né, redistribuído e caiu o ministro Alexandre, que não declinou, aceitou. E aí a ação da AGU também vai ser entregue a ele por prevenção. Então, é isso, mais um caso para ele relatar. Muita gente achando que no momento exato em que ele está no auge do julgamento da trama golpista, não seria apropriado entrar em mais essa bola dividida, porque se ele der um ganho de causa para o governo, vai reforçar o entendimento de que ele joga afinado com o Palácio, de que ele joga afinado com o presidente Lula e contra a oposição, e nesse caso também seria contra o Congresso, contra o Parlamento. Então, algo delicado, vamos ver como que o ministro vai proceder aí nesse caso. Vera, você citou Gilmar Palusa há pouco, vários ouvintes aqui, enfim, fazendo críticas em relação a isso, porque está todo mundo lá e o Brasil pegando fogo, né? O Marcelo Lima de São Paulo. Os problemas não estão aqui, o Mota não tinha nem ter saído. Quer dizer, para o eleitor isso pega mal, mas estão se importando com isso, né? O que eles vão dizer é que é uma discussão sobre os temas de interesse do Brasil, que todos eles vão estar lá, que um convite de um ministro do Supremo você não recusa, mas isso tem sido muito comum, ano após ano, vários eventos, e agora são eventos que se sucedem, né, de vários grupos empresariais e também do Instituto do Ministro Gilmar, alguns patrocinados por empresas que têm causas no Supremo. Então, são algumas camadas de complexidade aí que mereceriam uma discussão mais ali aprofundada a respeito da conveniência, principalmente dos momentos em que essas autoridades saem do país, deixam os poderes que elas representam ali meio acéfalos e vão para esses convescotes. Nesse caso, acho que eles vão aproveitar para ter muita conversa de bastidor, muita conversa ao pé do ouvido e tentar até pacificar a situação. Eu sei que alguns ministros do governo Lula estão indo, o ministro-chefe da AGU é um deles, o Jorge Messias. Também deverão estar por lá o ministro de Minas e Energia e outros, os presidentes da Câmara e do Senado, vários ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República. Então, é bastante gente com cargos aí de liderança e de poder decisório. Talvez esses choques entre os poderes sejam tema de conversas paralelas para se tentar chegar
a um mínimo denominador comum ali. Mas você acha que tem conversa possível, Vera? A gente ouviu aí a fala do ministro Fernando Haddad, né, dizendo que o Hugo Mota é uma pessoa amiga do Ministério da Fazenda, mas que está esperando um retorno da ligação do Mota. Será que isso vai acontecer? É possível restaurar esse canal de diálogo? Ele falou, ele não sei se ele usou é considerado amigo, né? Então, ficou ali uma ainda pessoa amiga. Numa condicional. Tá muito ruim a relação entre os dois. Da parte do Mota, tem relatos de que o ministro soaria arrogante nas reuniões com parlamentares, meio irônico, então tem uma certa ironia que é muito típica do Haddad. Quem já conversou com ele, conhece. Ele tem esse humor mais irônico, mas que para deputados e senadores que têm contato com ele, fica soando como condescendente, como se ele se achasse muito superior aos parlamentares com os quais ele conversa. Essa ideia de que ele teria difundido a tese segundo a qual o presidente da Câmara seria infantil ou despreparado para o cargo. Isso aparece em toda a conversa que você vai ter com interlocutores do Hugo Mota. Isso é transmitido como um fator de insatisfação que teria levado à interrupção do diálogo entre os dois. Então, tem ali muitas arestas a aparar. Em relação a essa coisa de quem tem de ligar para quem, o que os aliados do Hugo Mota costumam dizer é o seguinte, olha, ele é o presidente de poder, o Haddad ele é subordinado ao presidente de um outro poder. Então, tem uma discrepância hierárquica aí que não é o presidente da Câmara que tem que ligar para ele para explicar nada. Tem que se marcar uma conversa, uma reunião. Então, tá todo mundo muito pisando em ovos e já com uma resistência inicial a começar algum tipo de diálogo, de debate. Então, isso dificulta o entendimento. E hoje o presidente Lula falou no lançamento do Plano Safra, colocou essa crise aí na conta do que ele chamou de uma rebelião dos mais ricos por causa da compensação do imposto de renda. O Igor Cardim traz para a gente as informações. Oi, Igor, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, para o ouvinte. Pois é, o presidente Lula afirmou que acontece essa rebelião quando se tenta cobrar dos mais ricos, insistindo no discurso de justiça social e daquele discurso também de ricos contra pobres. O presidente citou o projeto que quer isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil, mas que, para isso, vai cobrar 10% de quem ganha R$1 milhão por ano. As declarações foram durante o lançamento do Plano Safra e também são feitas nesse momento de embate do governo com o Congresso em meio ao decreto do IOF. O presidente disse que quer apenas diminuir privilégios, mas que há uma indústria do lobby na política. Lula afirmou que está cada vez mais difícil fazer política social justa e que só pode ser ganância. E quando a gente coloca que as pessoas que ganham mais de R$1 milhão têm que pagar um pouquinho mais, há uma rebelião. Vamos tentar estabelecer que um dia esse país vai ter uma política fiscal justa. É difícil, é muito difícil. Porque não é nem intenção, porque todo mundo é muito bem formado, todo mundo é muito bem letrado. Só pode ser ganância, só pode ser a desgraçada da doença de acumulação de riqueza, só para mim e não para os outros. Na cerimônia, Lula cobrou de empresários e grandes produtores que o preço da carne caia. Ele disse que não se conforma com os juros em 15% ao ano, mas evitou criticar o presidente do Banco Central. Disse que Gabriel Galípolo ainda não teve tempo de trocar o prato de comida, mas que não dá para vender tanta carne e não saciar a fome dos brasileiros. O dólar começou a baixar, a inflação está controlada, ainda falta uma contribuição que é criada aí, eu falo para você, de baixar o preço da carne. Eu não posso sair vendendo carne no mundo inteiro e vendendo carne, e o povo aqui no Brasil não podendo comer carne, porque o preço está muito caro. Nós vamos ter que nos colocar num acordo. Nós estamos exportando asa de pavão, asa de rabo de galinha, asa de rabo de pomba, bico de codorna. Cara, você não sabe o susto que eu tomei.
Esse discurso, inclusive, foi bem mais alterado, recheado de palavrões. E aí, de um lado, o governo afirma que o Plano Safra injetou mais recursos que o governo anterior para esse ano, serão mais de 500 bilhões de reais. De outra, a oposição afirma que os juros continuam altos, de até 14%, e que nem mesmo os recursos da safra anterior foram totalmente liberados. Carol. Obrigada, Igor. Lula está com o discurso pronto para 2026, Vera? Se ele acha que esse é o discurso para 2026, parece que sim, mas eu acho que tem um risco gigante de apostar na intensificação dessa dicotomia pobres contra ricos. Só com os pobres ele não teria ganhado a eleição em 2022. Ele precisou de um apoio ali de setores de centro, setores liberais de centro, dos grandes centros urbanos, para vencer o Bolsonaro. O que foi importante para isso foi mostrar os riscos à democracia que o Bolsonaro representava e o que ele fez na pandemia, que agravou a situação do Brasil e que piorou a nossa resposta. Portanto, apelo à ciência, apelo a dados, a fatos, a questão da importância da democracia, dos direitos. Essas foram ali questões fundamentais que ele levou para o seu palanque e que garantiram no segundo turno, por exemplo, o apoio da própria Simone Tebet, o apoio de economistas de corte liberal, como Armínio Fraga, o Pércio Arida e outros tantos que tinham estado com a própria Simone no primeiro turno, até o João Amoedo, que era fundador do Partido Novo, declarou apoio ao Lula. Então, numa eleição marcada por uma diferença de pouquíssimos votos, esse apoio de gente que eventualmente até tinha votado no Bolsonaro em 2018 foi fundamental para definir, para meio desempatar o jogo e definir a vitória do Lula por um percentual mínimo de diferença. As pesquisas mostram que esse eleitorado, que é um eleitorado de classe média, de pensamento de centro, de pensamento liberal, está insatisfeito com essa exacerbação do nós contra eles, esse discurso de pobres contra ricos, e essas pessoas realmente acreditam que o governo está tentando fazer ajuste fiscal em cima do aumento de tributos e não do corte de gastos. O presidente não quer e não demonstra interesse em ter nenhum discurso para esse público na eleição. Aí veja, algumas contradições. Esse discurso duríssimo, nesse tom, foi feito no lançamento do Plano Safra, que é algo voltado para o agronegócio, que é um setor que não é do andar de baixo, é um setor do andar de cima, para o qual o Lula está destinando uma quantidade de recursos maior que o Bolsonaro. Então, não seria o caso de tentar atrair setores desse agronegócio, mostrando que, olha, ao contrário do que disseram, a gente não perseguiu o agro, ao contrário do que disseram, a gente continuou incentivando, porque entende que o agro é um setor fundamental para o PIB brasileiro, para o crescimento do Brasil, para a geração de empregos. Então, fazer um discurso de aproximação com alguns setores da economia, eu acho que seria mais produtivo do que ficar nesse maniqueísmo besta, meio bobo, meio infantil de pobres contra ricos, porque, no fim do dia, isso não vai garantir o voto de todos os pobres. E essa questão da inflação, com a qual ele demonstra preocupação, é fatal para esse discurso, porque ele prometeu picanha, e se as pessoas não estiverem comendo picanha, então, necessariamente, nem esse discurso dos pobres contra ricos vai colar. Eu acho um perigo você focar toda a sua estratégia reeleitoral nessa coisa quase pueril de divisão de pobres contra ricos. Deixa eu trazer o nosso ouvinte aqui para a conversa, Vera, o Antônio Závela, de São Paulo. Ontem, no seu comentário, você dizia que o governo não deveria subir o tom, a questão da judicialização do IOF, e sim contemporizar, sob pena de perder a base de apoio que elegeu Lula. Aí ele diz aqui, de que adianta ganhar o centro, se é que isso é possível com as lideranças que temos no Congresso, diz o Carlos, e perder a própria base? Então, Antônio Carlos, é isso? Isso. Então, Antônio Carlos, eu acho que é difícil o Lula perder totalmente a base. Primeiro porque ele já fez muita coisa para essa base. Então, ele tem o que mostrar para esse público. O aumento do Bolsa Família, o aumento real
do salário mínimo, essa questão do aumento da isenção do imposto de renda, que eu acho que o Congresso, essa não vai ter como derrubar, porque vai ficar muito impopular para o Congresso derrubar uma medida que atinge tantos brasileiros, beneficia tantos brasileiros. Então, para a sua base, o Lula já tem o que mostrar, a defesa do 8 de janeiro, todas essas questões. E aquela questão simples, essa base do Lula à esquerda vai olhar para a urna eletrônica e vai votar em quem, se não votar no Lula? Vai votar na volta do bolsonarismo? Certamente não. Quem é que pode votar na volta do bolsonarismo? Quem foi Bolsonaro em 2018, migrou para o Lula em 2022 e está ali nesse meio indeciso. Você vai abrir mão desse contingente? Me parece uma burrice atroz. Me parece você não saber fazer conta básica de matemática, porque os seus você já tem, os do Bolsonaro radical ele já tem, e tem cerca de 10% dos votos ali nesse meio, que são votos em disputa. Você vai dizer para esses, olha, para você eu não tenho nada, eu não quero nada com você, pode votar no outro. Vota no outro, não preciso de você, eu tenho aqui os meus, eu estou fazendo para os pobres. Pode ser um discurso ali nobre para você encerrar a carreira, mas eu acredito que o presidente seja candidato à reeleição. Então, eu não acho que você perca, que ele tenha como perder a base, porque não vai ter um candidato à esquerda do Lula. Não vai ter alguém que vai dizer, olha, o Lula nos traiu, então eu sou candidato. Pelo menos não alguém viável. Então, eu acho que, por pragmatismo, por estratégia, para vencer a eleição, você precisa conquistar outros territórios. É que nem um jogo de war. Você tem ali um objetivo, você tem que conquistar um continente para você ir ganhando aquelas pecinhas e depois buscar outros. Você não pode ficar só ali na Oceania, porque só na Oceania ninguém ganha o War. Tem 3 territórios ali, não adianta você pôr tanque, pôr um monte de coisa na Oceania, porque dali ninguém ganha o War. Mas eu não sei, Vera, só fazer uma observação rápida, eu acho que ele talvez esteja tentando reverter essa pecha aí de que está querendo taxar e cobrar mais imposto, dizendo, olha, não é você que é classe média que eu quero taxar o bilionário, quero taxar quem é mais rico. Acho que talvez tenha ali uma interlocução com uma classe média que ganha até R$5.000, que ele está querendo isentar com imposto de renda. Não sei se vai dar certo essa estratégia, mas eu acho que o Lula para 2026, esse discurso da defesa da democracia, meio que se esvaiu, até porque o Bolsonaro não vai ser candidato. Não dá para dizer que o vilão é o Banco Central. Qual vai ser a estratégia do Lula para 2026? Eu acho que ele está mirando nessa, é uma aposta de risco, vamos ver se vai dar certo, né? Mas eu acho que essa questão do IOF tem ali o condão de atingir setores que são importantes. São importantes, inclusive, para a geração desses empregos que estão bombando, que são importantes aí para a geração do crescimento, como o agro, etc. E aí isso vai ser um tiro no pé. Porque a ideia de que o governo quer taxar todo mundo, ela está meio espalhada na sociedade. A coisa do taxar, etc. Eu acho que a isenção do IR é um bom discurso, inclusive, para ampliar. Mas se você vive em guerra e vive fazendo um discurso de nós contra eles, eu acho que você corre o risco até de esterilizar o ganho que você pode ter com o aumento da isenção do IR. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para as informações do repórter CBN. Viva a Voz de volta, e o Cláuson Dutra em São Paulo tem mais detalhes sobre uma carta que foi divulgada por candidatos à presidência do PT. Oi, Cláuson, boa noite. Boa noite para você, Débora, Carol Vera, e para todos do Viva Voz. Rui Falcão, Walter Pomar e Romênio Pereira, postulantes à presidência do PT, divulgaram essa carta conjunta com duras críticas à atuação de partidos de direita no governo Lula e ao avanço do Congresso sobre medidas do Executivo. No documento, os políticos alertam a militância contra um ajuste fiscal bruto que, segundo eles, pode inviabilizar a reeleição de Lula em 2026. A carta critica diretamente a derrubada do decreto que aumentava o IOF, classificada como a gota d'água de um processo que começou com um golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Para eles, parlamentares de direita,
estariam tentando governar o Brasil, esvaziando os poderes delegados ao presidente Lula. O manifesto cobra uma reação firme do governo, incluindo o recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a revogação do decreto, e defende o fim de subsídios a super ricos. O texto também propõe a substituição de ministros ligados a partidos que jogam contra o governo e uma mobilização popular contra os juros altos praticados pelo Banco Central. A carta foi assinada por 3 dos 4 candidatos à presidência do partido. Edinho Silva, favorito na disputa e atual prefeito de Araraquara, em São Paulo, não endossou o manifesto. Volto com vocês. Obrigada, Clauson, pelas informações. Lenha na fogueira, né, Vera? Agora, por que o Edinho não assinou? Porque tem juízo, né? E bom senso, provavelmente. Porque parece um manifesto de quem é oposição ao governo e não de quem é do partido do presidente da República. O presidente já está com todas as dificuldades que está enfrentando, e você, sendo aliado, faz um manifesto desse, lembrando ainda do impeachment. Isso foi 2016, gente. Depois disso, o Lula já foi eleito. Portanto, essa página foi virada. O PT deveria ser o primeiro a querer virar essa página, seguir em frente, evitar trazer de volta o período da Dilma, porque foi um período em que o partido teve muita dificuldade. Caiu porque não conseguiu se articular politicamente com o Congresso. Então, era preciso ir adiante. E o Edinho, por ser o candidato apoiado pelo Lula, inclusive, ele entende, tem a compreensão de que o presidente precisa ampliar para governar, precisa ampliar para ter tranquilidade, para voltar a ter ali algum crescimento nas pesquisas. E ele é desse discurso, ele é alguém moderado, com perfil moderado, e que tem procurado fazer o discurso de que o Lula precisa retomar, resgatar a Frente Ampla de 2022 para ser competitivo de novo. Então, isso é o que separa ele das outras candidaturas, inclusive foi o que levou a que houvesse dissidências internas e se lançassem outros candidatos. A candidatura do Rui Falcão, uma candidatura apoiada, inclusive, por alguns petistas ali de proa, foi uma resposta a essa candidatura do Edinho, e talvez o Lula nem esperasse que fosse haver uma disputa tão acirrada. Então, já o Pomar e o Romênio são candidatos da esquerda petista, da tradicional esquerda petista, mas o Rui tem apoio de parcelas da própria corrente majoritária da Construindo o Novo Brasil. Então, isso mostra que a cisânia é interna também, mas o PT, neste momento de dificuldade para o governo, não deveria ser um fator a mais de estresse, deveria ser um fator de apoio ao presidente, né? Muito possivelmente esses partidos, em breve, serão partidos fora do governo, né? Vamos aguardar. Então, a gente não sabe quão breve, mas tudo caminha para, mantida essa situação atual, de falta de diálogo, esses partidos aproveitarem até o último minuto que eles puderem os cargos que eles têm e depois rumarem com outra candidatura, o que não é o ideal para o PT e para o governo, né? Muito bem, a gente faz mais um intervalo e volta com Renata Agostini. E o Viva Voz está de volta já com a nossa colunista Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, meninas. Boa noite aos ouvintes. Oi, Rê. Boa noite. Renata, hoje aconteceu aquilo que você já tinha cravado na semana passada, que foi o governo indo efetivamente ao Supremo Tribunal Federal alegar a inconstitucionalidade da derrubada do decreto do IOF. Muita gente divergindo quanto se isso foi um tiro no pé, se foi um bom caminho, mas o governo entendendo que era o que restava fazer. E também, desde a semana passada para cá, pisando muito no acelerador desse discurso de pobres contra ricos. Onde que isso vai dar? O presidente está se pintando para a guerra em 2026? Se pintou, já vai dar em 2026. É exatamente essa trilha que o Palácio do Planalto, o presidente Lula, os principais ministros do governo entenderam que era inescapável. Se era mesmo, é outro debate, mas esse é o entendimento.
A decisão de ir ao Supremo Tribunal Federal já estava sacramentada, essa orientação já havia sido dada a Lula já na semana passada, como a gente contou, era só uma questão ali de acertar um detalhe ou outro, o que se materializou hoje. Mas essa decisão, ela parte de uma leitura de que o governo precisaria de uma plataforma para fazer esse enfrentamento público. Ou seja, simplesmente deixar de lado e tentar colocar ali uma outra proposta econômica para tentar tapar o buraco ali das contas públicas, porque vamos lembrar, tudo isso começa porque o governo tem um problema para ajustar nas contas e precisava, né, aumentar as alíquotas do IOF para resolver uma parte desse problema. Mas se o governo, aos olhos de Lula e de seus principais ministros, se o governo simplesmente jogasse a toalha e deixasse de lutar pelo seu ato, ele deixaria essa vitória na mão do Congresso sem questionar junto à população ou defender junto à população que estava, né, fazendo ali uma medida, capitaneando um esforço por uma medida meritória. Então, o interessante disso tudo é que, apesar do governo estar falando que está indo ao Supremo Tribunal Federal por uma questão técnica jurídica, e ela não é desprezível, importante dizer isso, de fato a Constituição diz que o IOF é uma prerrogativa do Executivo, mas não é o que empurra Lula para essa disputa. O que empurra Lula para essa disputa é entender que ele se dá conta de que ele tem um Congresso cada vez mais hostil, que ele tem uma população arredia os seus planos, porque as pesquisas têm mostrado muita dificuldade dele recuperar sua popularidade, e ele precisa ir para o campo da batalha política, para o campo da batalha da argumentação. Agora, Rê, o Congresso tem dito que, diz que vai retaliar e tal, e a gente vai ter 1 ano e meio de batalha com vistas a 2026, ou em algum momento cada um vai sair, enfim, para cuidar do seu? Porque o país vai parar, né? Vai ficar parado 1 ano e meio se isso continuar. É interessante. Essa novela do IOF, ela vai terminar de algum jeito. A gente não sabe exatamente em quanto tempo, mas o caso agora está no Supremo, uma decisão terá de ser feita. É claro que existe uma aposta de que uma vez esse chamado o Supremo para mediar, né, essa discussão, pode ser que se empurre todos esses atores para um acordo, mas o fato é que, assim, essa questão está colocada, ela se resolverá de algum modo, dando ganho de causa para o governo ou para o Congresso. Mas não é disso que se trata, de fato. Você tem uma relação com o Congresso que alcança... Né, eu já estava falando com uma fonte, né? Falando, mas não é nem que azedou, né? Não tem mais nada, né, ali para tratar. A gente não está falando nem de... A gente está falando de um presidente da Câmara dos Deputados que não atende telefonema do ministro da Fazenda, que não responde à ministra da Articulação Política. Então, a gente tem um momento de uma relação muito ruim. E a gente tem à frente 1 ano e meio de governo com, na prática, um semestre, que é o próximo, né, do governo Lula, jogando com força total. Porque quando a gente olha para esse 1 ano e meio até o final do mandato, a gente tem que lembrar que tem um período anterior à eleição no qual todos os ministros que queiram se candidatar têm de deixar seus postos. E é muita gente, é quase 2 dezenas de ministros. Então vai ter um esvaziamento muito grande do governo Lula em abril do ano que vem. Isso significa que o governo tem pouquíssimo tempo para aprovar uma série de projetos que serão importantes para ele na eleição. Vamos começar com o imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas não só isso. Então ele está fazendo ele está assinando embaixo numa disputa antecipada da eleição que pode trazer efeitos colaterais importantes para a gestão de Lula 3. Tem várias tretas pendentes aí no Congresso, Renata. Uma delas é aquela dos jabutis da conta de energia, né? Porque cada dia a gente tem uma treta diferente, a gente até esquece das antigas. Mas tem essa que está em negociação, né? O governo disse que ia mandar uma medida provisória para reverter aquela decisão. Tem espaço para chegar a algum consenso a respeito disso? Carol, quem diz que tem é o líder do MDB,
no Senado, o senador Eduardo Braga, que foi justamente designado ali num acordo entre governo e Congresso para negociar com o Palácio do Planalto uma saída para essa história. A gente está falando de uma disputa que começou naquele marco das eólicas offshore, que o Congresso inseriu ali uma série de medidas estranhas à história, aqui no jargão de Brasília nós chamamos de jabutis. O governo não gostou, Lula vetou, o Congresso olhou e falou, problema seu, porque nós vamos derrubar esses vetos. E o governo descontente, falou, olha, tudo bem, mas eu vou insistir, eu vou editar uma nova medida provisória. O líder do MDB, senador Eduardo Braga, esteve com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, isso segundo ele mesmo me contou, eu entrevistei, e apontou ali para alguns caminhos. O que ele diz? Olha, dá para a gente ajustar algumas coisas aqui? Dá. Mas editar uma nova medida provisória no meio dessa confusão vai ser muito complicado a gente conseguir dar andamento a isso. Então, o ideal é negociar alguns pontos, incorporar essas ideias num texto que o governo já mandou, que é uma outra medida provisória da reforma do setor elétrico, que já tem uma comissão instalada e que Eduardo Braga, inclusive, é o presidente, vão todos debater o que está ali. Agora, dois pontos muito importantes que o senador me disse. O primeiro é a eventual incorporação desses ajustes aí, desse enrosco dos vetos, não vai ser a única mudança que o Congresso vai promover nessa reforma do setor elétrico, porque esse texto é aquele que institui a tarifa social, a gratuidade na conta de luz. Ele diz de forma muito clara que as contas, como o governo mandou, não param de pé, não fecham, então vai ter que buscar uma nova fonte de financiamento para poder dar essa gratuidade. E o segundo aspecto é que ele basicamente diz que o governo está fazendo terrorismo com esse impacto na conta de luz, que aqueles 35 bilhões que o governo diz que tem impacto com a derrubada dos vetos, a conta não é essa, é uma continha ali, meninas, que hoje está em 13 bi, pouca coisa, sabe? Mas é menor, diz o senador. Pois é, porque não é ele que vai pagar, né? Enfim, somos nós, mas tudo bem. Vem por aí. Vamos só ver quanto tempo também o Congresso vai conseguir esticar essa corda, né, Renata? Me parece que se, por exemplo, eles não avançarem logo com a isenção do IR, aí o discurso do governo pode começar a ter mais adesão, né? De que eles não estão olhando para o povo. Pois é, o BBB, né? O governo está indo contra os bilionários, os banqueiros e as bets. Eles amarraram nessa jogadinha aí, estão investindo nas redes sociais, o resgate sim do nós contra eles, mas é também uma aposta de que, de certa forma, eles conseguem trazer uma parte da opinião pública para fazer andar as pautas no Congresso. Sim. É um jogo, e aí sim, me parece, né, político em si. Como você usa as suas armas de argumento, né, justas ou não, meritórias ou não, mas para poder levar os atores políticos para onde você quer. Tem uma mensagem de um ouvinte aqui, Joe, puxa vida, vocês estão preocupadas com eleições, a situação do Brasil e o rombo do INSS. Não somos nós, não, são eles. São eles. Eu não vou me candidatar, tampouco me eleger. E o rombo do INSS também está sendo tratado dentro desse mesmo contexto eleitoral. Obrigada por hoje, Renata, com a gente todas as terças e quintas. Até quinta. Obrigada, meninas. Um beijão. Até semana que vem. Não, até quinta. Hoje é terça. Um beijo. A não ser que você vai emendar lá em Lisboa também, a gente te espera aqui na quinta. Quinta-feira estarei presente. Beijão. Beijo, Rê. Gente, só para fechar, ontem falamos aqui no Viva Voz sobre aquela reportagem da The Economist, falando sobre a perda de relevância do Lula, internamente e também no cenário externo. Teve reação do Itamaraty, esse texto da Economist. Ana Carolina Tomé tem as informações para a gente em Brasília. Oi, Ana. Oi, Carol. Pois é, após esse texto crítico ao presidente Lula publicado pela revista britânica, que afirmou que o presidente brasileiro está perdendo influência no exterior e cada vez mais impopular no Brasil, o Itamaraty reagiu, viu? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinou uma carta na qual afirmou que poucos líderes mundiais, como o presidente Lula, podem dizer que sustentam com a mesma coerência os 4 pilares essenciais à humanidade e ao planeta: democracia, sustentabilidade,
estabilidade, multilateralismo e paz. Segundo o chanceler, como presidente do G20, Lula construiu um difícil consenso entre os membros no ano passado e, ao longo do processo, logrou criar uma ampla aliança global contra a fome e a pobreza. Também apresentou uma ousada proposta de taxação de bilionários que terá incomodado muitos oligarcas. Vieira ainda afirmou que, para humanistas de todo o mundo, incluindo políticos, líderes empresariais, acadêmicos e defensores dos direitos humanos, o respeito à autoridade moral do presidente Lula é indiscutível e disse que Lula não é popular entre os negacionistas climáticos. A revista, em publicação no dia 29, chamou de agressivo o tom adotado pelo Ministério de Relações Exteriores brasileiro quando publicou uma nota afirmando que o governo condenava veemente ataques feitos pelos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas durante o conflito Israel-Irã. E nesse ponto, o ministro afirmou que a condenação responde ao fato elementar de que essas ações constituem uma flagrante transgressão da Carta da ONU. Carol. Obrigada, Ana. É aquela resposta protocolar, né, Vera? Famoso Galvão, diga, Tino, sentiu, né? Imagina a loucura do Itamaraty e o assessor especial da presidência responderem a uma revista, mano. É um pouco vergonha, né? Não é o caso. Você pega e deixa a revista publicar a matéria que ela quiser, editorial que ela quiser. Quando publicou lá o Cristo decolando, o Brasil não vibrou todo mundo. É assim, jornalismo uma hora critica e uma hora elogia quando acha que tem que elogiar, quando acha que tem que criticar. Depende da linha editorial de cada veículo. É uma incompreensão atroz e acaba passando um recibo global aí, né? Recibo em libras, nesse caso. Muito bem, meninas. Então, um beijo, Vera. A gente volta a se falar amanhã. Combinado. Até amanhã, gente. Um ótimo ponto Beijo, final Vera. para vocês.